Olá, meu nome é Valmoli, estamos com a segunda parte do Fórum de Inovação em Saúde Talks, com o tema empreendedorismo e inovação. Então, estou com a minha colega Marta, que daqui a pouco eu provoco ela para dar continuidade à nossa discussão. Falando em empreendedorismo e inovação, o que eu tenho percebido com essa minha pouca experiência no setor, eu tenho interagido com empresários o tempo todo. Uma coisa que eu percebi e que é muito notório, que o empreendedorismo ele tem que estar no DNA. É muito difícil uma pessoa que não tem um perfil de empreendedor, de repente está insatisfeito com a atividade, com o trabalho e tal, e decide, agora eu vou virar empreendedor, eu vou ter minha própria empresa, eu não vou ter mais chefe. Essa do não ter mais chefe eu ouço o tempo todo, né? Mas eu sempre digo o seguinte: olha, quando tu está num trabalho e tu tem um chefe, é uma coisa. Agora, se tu é empresário e tem diversos clientes, cada cliente é um chefe, né? Então, não dá para esquecer disso, que tu vai deixar de ter um chefe para ter vários chefes. Então, a pessoa, por isso que eu digo que tem que estar no DNA o empreendedorismo. Ele vai ter que aprender, ele vai ter que entender isso antes de entrar num novo empreendimento, que como a gente enxerga de fora para dentro, de dentro para fora, no caso, né? Não é assim, não é o que acontece. E também não dá para se espelhar nos empreendedores de alto nível, porque se a gente pegar todos os empreendedores que tem no mercado, alto nível é uma média assim, um pouco fora da curva, né? Sabe aqueles pontos que fogem quando tem um gráfico? Não dá para se espelhar, a gente tem que espelhar realmente no nível que os empresários brasileiros se encontram, né? Eu sou muito particularmente contra o termo unicórnio, né? Eu acho isso uma grande bobagem, eu acho que desvirtua um pouco a inovação e o empreendedorismo, tá? E outra, a maioria das empresas, as pessoas não entendem que esses unicórnios eles são sustentados por investimentos, não por clientes, né? Então, quando a gente vê uma empresa que vale $1 bilhão e tal, não é porque ela fatura, ou ela não está nem perto de faturar isso, é porque, baseado no que foi injetado de grana para essa empresa gastar, ela tem um valor de mercado nesse sentido. Então, as pessoas não devem se espelhar nisso, porque desvirtua o verdadeiro viés da inovação. E a própria Endeavor, que eu acho uma baita de uma instituição, eu já fui promessa Endeavor, já fui mentorado, a própria Endeavor já avaliou seus empresários e descobriu que a maioria dos empresários não está de inovação, né? O foco da Endeavor é bastante voltado para a inovação. Eles não estão ali para ganhar dinheiro, para encher os bolsos. Eles estão ali para fazer alguma transformação. Ganhar grana é consequência, mas a grana que se ganha é uma grana para a empresa, para ela continuar crescendo. Então, a maioria dos empresários tem essa visão de que está ali para fazer uma transformação, não para ficar milionário ou coisa nesse sentido. Tá? Então, acho que empreendedorismo tem que estar no DNA. E a tecnologia e inovação dentro de uma instituição, hoje, ela tem que ser cultura, ela tem que ser cultural, entendeu? Ela tem que estar um dos principais pilares, porque é uma questão de sobrevivência e sustentabilidade. As coisas se transformam muito rápido. Então, transforme você antes que alguém transforme. Então, assim, mude antes que seja necessário, né? Para não sofrer as consequências, porque pode ser tarde demais. Outra situação que eu acho bem interessante, que eu gosto muito de relatar, é que a TI, dentro dos hospitais, dentro das instituições, não é o setor de inovação. A TI é TI. A inovação tem que estar lá com o CEO, entendeu? É esse cara que tem que estar enxergando a inovação. Ele pode usar uma equipe e deve para ajudar ele. E detalhe, preferencialmente essa equipe tem que estar deslocada de dentro da instituição para não ser sugada pela burocracia, pela governança da instituição. Porque às vezes tu coloca lá um executivo para tocar uma operação de inovação e ele acaba resolvendo problemas do dia a dia da instituição. Aí tira totalmente o foco dele e fecha, né, a possibilidade dele estar enxergando coisas no mercado. Ele tem que estar lá fora, ele tem que ser que nem um vendedor, né? Tem que estar lá de empresas que têm produtos para o varejo. Ele tem que estar lá visitando os clientes. A confiança é uma outra coisa fundamental, porque o erro é inerente à inovação. Não vai fazer a primeira vez errar. E eu vi várias empresas entrarem
na inovação, tentar uma solução e errar e pular fora porque acha que não dá certo. Não, o erro é inerente. Você vai errar 10 e talvez acertar uma. Essa estatística pode ser bem maior, tá? Então você vai errar 10, talvez acertar uma. E a educação, né? Eu acho que isso é um problema muito sério no nosso Brasil, né? A inovação está muito atrelada à educação. E outra situação que é bem interessante também, que a gente tem que tomar cuidado, é que quando a gente educa um profissional no Brasil, ele é sugado pelo mercado externo, né? As oportunidades fora do Brasil, tanto de qualidade de vida, que hoje contam muito, né? Elas são muito mais atraentes do que em muitos estados, muitos municípios aqui no Brasil. Então, é uma situação que deve ser cuidada, porque se eu não tenho educação, dificilmente eu vou ter inovação. E acho que é isso aí, Marta. Eu dei uma provocada e dei um overview geral e eu gostaria de ouvir a tua opinião também, mais voltada sobre os ambientes de inovação, sobre empreendedorismo, sobre o que a gente precisa aí para estar sempre inovando. Uma super aula, anotei várias coisas aqui, adorei. Eu lembrei de um post que eu recebi ontem, quando você estava falando, e o post é aqueles posts de WhatsApp, né? E aí o post era uma pergunta que era assim: quem fez mais inovação na sua empresa? Aí o ponto 1 era o CEO, o ponto 2 o CFO, o ponto 3 o Covid. Só para a gente pensar que é isso, né? Assim, as pessoas estão lá, que é o que você falou, o cara tá lá no dia a dia dele, ele tem que manter aquele dia a dia. E, dificilmente ele consegue fazer essa coisa da disrupção até vir alguém de fora e falar: olha só, a gente está andando para outro canto. Por outro lado, se esse CEO, se essas pessoas que estão hoje na direção da empresa não conseguem perceber que o mundo vai mudar ali na frente, ela também fica desatualizada, né? Ela também não consegue fazer a transição da empresa para a manutenção da empresa. E a gente está vivendo isso de uma forma muito rápida, né, Valma? Ali antigamente, você levava quantos anos com o mesmo status quo da empresa para você ter que fazer uma transformação? Esse tempo agora é muito menor. As evoluções, elas são muito mais rápidas. Então, a pessoa precisa ser muito mais dinâmica também para estar olhando isso, enxergando isso e efetivamente fazendo as transformações necessárias. E aí eu acho que tem um ponto, complementando o que você falou, que para mim é super importante, que é a informação, né? Hoje, a informação, o aculturamento das pessoas, a forma como as pessoas buscam essa informação, tem tudo a ver com os caminhos que a gente deveria pensar também para começar a fazer essas inovações. Tem duas pesquisas que eu gostei muito. Uma foi a do Google em 2018, então já está fazendo um tempinho já. E eles olharam em saúde aonde que as pessoas buscavam informação de saúde. Então eles viram o seguinte, que 26% das pessoas, antes de fazer qualquer coisa com relação à saúde, quando elas estavam sentindo alguma coisa, elas iam no Google e botavam. Então, no Brasil, tá? Então, sei lá, dor de cabeça. Ela ia lá e botava dor de cabeça. E ela podia cair em qualquer lugar. Então, ela podia cair num site super bom, sei lá, Ministério da Saúde, vamos imaginar, ou ela podia cair num site totalmente desqualificado de uma coisa totalmente fora do que deveria ser feito. Então, eles começaram a ficar preocupados com isso e viram que na população A e B, das classes A e B, você tinha um acesso à automedicação via Google gigante. Então, as pessoas entravam lá, viam o que era para tomar e tomavam. Mais de 90% das pessoas. Então, isso também faz parte da inovação quando a gente tem que pensar, né? Assim, por onde as pessoas estão acessando essa saúde hoje? Qual é o canal que eu tenho para chegar nessas pessoas? O quanto a informação impacta na vida delas e o quanto eu tenho que estar esperto e atento a isso, né? E a gente não percebe. E aí, teve uma pesquisa na primeira semana de Covid no Brasil, que viram na internet também qual era o canal mais acessado para informações sobre Covid. Eu até guardei essa reportagem. Na primeira semana, o canal mais acessado era de um pastor, aonde a informação que ele dava é que não precisava se preocupar porque a Covid não fazia nada com as pessoas. Então,
essa foi a principal via de acesso à informação da população brasileira na primeira semana de Covid. Eu acho que depois a gente teve um crescimento enorme dessa informação, provavelmente se repetir essa pesquisa hoje vai ser totalmente diferente. Aliás, era uma coisa que eu acho que a gente devia fazer, repetir essa pesquisa, para a gente ver um pouco esse crescimento e essa mudança, mas só para trazer mais um elemento para cá, que eu acho que na questão da inovação e do empreendedorismo, eu acho que a gente tem regulação que atrapalha muito também o empreendedorismo, muito, porque a gente regula muito algumas coisas que poderiam ser mais simples e com isso você amarra as pessoas a um passado, porque eu estava até discutindo outro dia com um amigo, eu falei, mas isso que a gente está pensando não se encaixa em lugar nenhum. Ele falou, bem-vinda ao mundo dos empreendedores, porque quando você tenta fazer alguma coisa diferente, você esbarra numa regulação que fala que você só pode fazer igual. Então, eu acho que tem um aspecto regulatório aí que precisa caminhar junto e eu sei mais do que ninguém que mudar lei, mudar norma, não é uma coisa que você faça de um dia para o outro. Então, a gente vai desenvolver também uma forma mais up-to-date de fazer isso, eu acho. Eu acho que tem a formação do profissional, que nem o Valmoli falou. A gente faz medicina, por exemplo, que foi o que eu fiz, a forma como eu aprendi medicina é a mesma forma como meu pai aprendeu e muito provavelmente, se meu filho fizer daqui a 2 anos, vai ser a forma como ele vai aprender também. Então, a gente também não tem essa coisa do empreendedorismo, de finança, de inovação dentro de uma cadeira de uma universidade para você começar a aprender isso e pensar nessa possibilidade, né? Isso traz para dentro das corporações uma coisa muito de resistência, né? Que foi o que aconteceu com o CFM, por exemplo, na questão da telemedicina, que é o que acontece toda vez que você traz uma coisa muito diferente e isso impacta o teu modus operandi. Você fala, opa, o que eu vou fazer com isso? Então, eu acho que tem isso e tem muito, muito, muito mesmo de capacitação. Eu vejo isso quando eu discuto o modelo de remuneração. E aí eu vejo que as pessoas entendem, acham que aquilo faz sentido, ok, vamos tentar, mas se eu fizer isso, eu vou ter que mudar. E eu mudar é muito difícil, porque eu não quero me capacitar para isso, eu não quero me adaptar a esse mundo novo. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser resistência para o que você está fazendo. Então, a capacitação, que não é uma coisa que a gente faça com tanta volúpia aqui no Brasil, é uma coisa muito importante. Eu visitei um centro de longevidade em Stanford. E eles têm nesse centro de longevidade 3 pilares. Um pilar, são para os idosos mesmo, sabe? Para as pessoas acima dos 55, eu acho. Eles nem pegam 60. O que eles fazem? 3 coisas. Uma coisa que eles chamam de corpo, que é como eles lidam com a saúde do corpo mesmo, né? Exame, tem uma outra parte lá que é mente, que aí eles trabalham cognição, saúde mental, socialização e tal. E tem uma outra parte que eles trabalham finança. Tudo dentro do mesmo núcleo. E nessa parte de finança, o que eles fazem? Eles trabalham tanto a recapacitação do profissional para o momento atual. Então, se o cara era contador, o que ele precisa nesse momento para ser contador, para manter a profissão dele, né? Para ele se atualizar. E eles fazem também ajuda na programação financeira, então dá educação em saúde na parte de economia. Então, se você pega uma coisa isolada, que é o que eu estudo, envelhecimento, nesse lugar você tem que olhar isso de uma forma muito mais ampla, né? O cara mostra lá cabeça, corpo e finança. Como é que eu dou todo esse olhar? Então, acho que inovação é isso também, sabe, Valmoli? É a gente conseguir sair desse lugar e ir para um outro lugar. E aí, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, que agora só falta mais um restinho de tempo, eu queria saber de você o que você acha que vai acontecer aqui no Brasil daqui a 5, 6 meses. O que vai ser o panorama? Qual o cenário que está na tua cabeça? Olha, eu te confesso que eu acho que não tenho competência para te dar uma resposta hoje, porque ainda estou bastante confuso. Às vezes eu acordo pessimista, às vezes eu acordo otimista, tá? A questão da economia
eu te confesso que eu tenho uma certa, apesar de tudo, né, a questão política e tal, mas vamos supor que a questão política se estabilize de alguma forma, que também é difícil, mas vamos pensar que se estabilize. Eu acho que o Brasil ele tem condições de se superar, eu acho que ele tem condições de crescer, eu acho que ele tem condições de sair muito mais rápido, porque a gente tem recursos naturais, a gente tem potencial tecnológico, a gente tem uma moeda, apesar de estar desvalorizada, estruturada. A gente pode começar a dar um pouco mais de atenção para o nosso mercado interno, que são algumas ações, inclusive, que a gente vem fazendo aqui em Santa Catarina, que é conectar as empresas que têm soluções que antes não sabiam que cabiam em outros mercados. Tá? Eu acho que nessa questão de interação entre as empresas, eu acho que vai melhorar bastante. Eu acho que muitas empresas aprenderam a procurar toda a crise, seja como ela for, ela traz um benefício real, né? Eu falei antes das mulheres empreendedoras. Na Segunda Guerra Mundial, ela foi fundamental para as mulheres irem para o mercado, né? Porque muitos homens morreram, porque elas ficaram com seus filhos, elas tiveram que trabalhar, elas começaram a se posicionar. Então, em termos de posicionamento da mulher, foi muito importante, né? Eu acho que outras coisas vão acontecer agora, muito mais ligado a fusão entre oportunidades de negócio, a enxergar, a olhar um pouco mais para dentro do nosso mercado. Então, assim, de forma bem simples, né? Eu acho é isso que está permeando um pouco a minha cabeça hoje. É uma informação um pouco limitada, eu sei, é uma visão um pouco restrita, eu sei, mas é por causa da confusão de informação que tu falou bastante agora, né? A gente é bombardeado por informações, tem que ficar buscando se é verdade, tem que saber se é fake news, se não é. Às vezes uma autoridade, a gente vê pessoas que são autoridades no assunto falando bobagem, a gente vê epidemiologistas falando bobagem, a gente vê matemáticos falando bobagem, porque virou a pandemia da matemática, né? Todo mundo agora sabe ler gráfico, né? Por incrível que pareça, acha que sabe ler gráfico, né? Então, tá bem complicado. E, assim, uns pontos que tu conversou que eu acho bem interessante, que eu queria dar uma pinceladinha, se tu me permite, Marta, essa questão da mudança do profissional, né? Esse momento é um grande momento de mudança do profissional, né? Muitas pessoas vão mudar de carreira, muitas empresas vão mudar de produto, né? E isso é uma característica fundamental para o novo profissional, seja ele um executivo ou um colaborador de uma empresa. Essa transformação, antes as pessoas nasciam, arrumavam um emprego e iam trabalhar a vida inteira e se aposentar naquela empresa. A gente está vendo os últimos se aposentarem agora. Não, isso vai mudar, isso não vai mais acontecer. A média das pessoas nas empresas de tecnologia aqui é 2 anos. 2 anos. Né? E os próprios executivos eles não vão ser donos da empresa para sempre, porque a maioria deles está construindo a empresa para ser vendida, entendeu? Para depois ir para uma outra oportunidade de negócio. A questão do Google, né, e em relação às doenças, sabe que o Google anunciou uma vez que eles que eles seriam a melhor ferramenta para a pandemia do mundo, porque a partir do momento que as pessoas começassem a buscar, a jogar os sintomas no Google, eles iam perceber e iam detectar que naquela região tinha uma alteração, né, que as pessoas estavam buscando mais sobre aquele assunto e poderia dessa forma detectar uma pandemia. Mas isso ele vai detectar uma pandemia da classe A e B. Quem tem computador, quem sabe ler, quem sabe buscar no Google, entendeu? Isso aí não se reflete em quase 50% da população brasileira, que talvez não tenha esse acesso, não tenha essa informação e não saiba buscar. Então, quer dizer, já limita, né? A mesma coisa que eu sempre dei, eu faço uma analogia genética, né? Eu particularmente, sou investidor em empresa de tecnologia com genômica, é uma solução revolucionária, mas ela tem muito que crescer ainda. Quem faz teste genético hoje é quem tem condição social melhor. Então, quer dizer, a gente tem um banco de teste genético de pessoas da classe média ou alta, e detalhe, só 2% dos testes genéticos do mundo são de negros, por incrível que pareça. Então, quer dizer, uma grande parcela, a maioria da população, fora de um viés tão importante hoje para a inovação. E essa questão que tu falou por último aqui da regulamentação, né? A regulamentação ela é necessária, né? Isso eu acho que as pessoas entendem que ela é necessária. Só que ela tem que ser proativa. Ela tem que vir e te ajudar a regulamentar. Ela não tem que ser passiva.
entendeu? Tu vai lá com a documentação, não está certo, faz de novo. Ah, mas me orienta, não, dá um jeito, é produto novo, é inovação, né? Eles não têm nem competências regulares. Não, a regulamentação, ela tem que ser proativa. A partir do momento que tu vem com uma solução, ela tem que abraçar e te ajudar a regular isso ali da forma mais rápida possível, porque a gente está falando de nota fiscal, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de melhoria de saúde, a gente está falando de vários aspectos positivos. Nós não estamos falando de regulamentar uma bomba nuclear, a gente não está falando de regulamentar uma arma de destruição em massa, um produto químico que vai contaminar um rio, entendeu? A gente está falando de inovação que traz benefício real, social, seja na saúde ou seja em qualquer outra aplicação, né? Acho que é isso aí, Marta. Gostaria de agradecer esse papo contigo, agradecer a todas as informações, a aula que tu desse aqui para mim, para os nossos ouvintes, tá? Agradecer o Fórum de Inovação em Saúde, que eu acho que o Fórum de Inovação, com a liderança do nosso Josier, com a direção executiva do nosso Rodrigo, está se transformando em um dos principais ambientes de agregação, que agregam, pessoas da saúde, e um evento que traz de forma colaborativa, né? Eu diria que hoje eles conseguiram reunir todos os agentes de inovação em saúde do Brasil. Acho que está todo mundo com fórum de inovação. Nós aqui da CAT, desde o início, estivemos conectados e para nós é uma satisfação, é um prazer. Então, tem tudo para se tornar um dos maiores agentes da difusão e distribuição de informação em saúde no Brasil. Então, agradeço a oportunidade, continuo à disposição. Agradeço, Marta, a tua aula, tá? E a gente se vê aí no próximo talk do Fórum de Inovação. Acho que é isso, Valmo. Ali também agradeço ao FIS, agradeço esse tempinho que a gente ficou aqui junto batendo esse papo tão legal. Concordo com você que o cenário ainda está muito obscuro, né? A gente ainda não consegue ter ideia do que vai acontecer, mas eu acho que mesmo assim a gente precisa se preparar hoje para cenários futuros. Então, não perder de perspectiva que a gente tem que preparar algumas coisas hoje de algumas coisas que a gente já sabe que vai acontecer, né? Tipo, a gente vai ter fila, a gente vai ter represamento de procedimento, as pessoas não estão fazendo os procedimentos agora, como é que a gente vai dar conta disso depois? Então, alguns cenários que a gente considera bem prováveis, eu acho que a gente podia começar a se debruçar agora, para a gente não se deparar com o problema quando ele já está aí, né? Tentar criar soluções, a gente é muito bom nisso, tem uma coisa que a gente bom nisso, a gente tem imaginação, a gente tem como pensar essas soluções, então também deixo esse apelo aí para quem está ouvindo, vamos tentar nos preparar e fazer esse pós melhor, né? De tudo isso que a gente já falou aqui. Então, de novo, eu agradeço a FIS, o Rodrigo, o Josier, e eu acho que é muito bacana a gente poder fazer esses talks e poder discutir esse tema que é tão importante para todo mundo, né? Bom, obrigada. Tchau.